O Fernando Sastre, que é o motorista do Porsche, foi liberado da delegacia na noite de segunda-feira, após prestar depoimento. Ele se apresentou à polícia 38 horas depois de ter deixado o local do acidente, né? Ele foi embora, fugiu, e aí na sequência ele se apresentou à polícia. Na sequência não, 38 horas depois. Ele falou só o básico para não se culpar, foi o que afirmou o delegado, que acrescentou que Fernando estava frio e tranquilo durante o depoimento. Ele foi indiciado por homicídio doloso. Ele também deve responder por fuga do local do acidente, lesão corporal em razão dos ferimentos sofridos pelo passageiro que estava com ele. A Justiça de São Paulo negou o pedido de prisão temporária de Fernando, feito pela Polícia Civil, e a defesa de Fernando diz ser prematuro julgar as causas do acidente. Em nota divulgada na segunda-feira, os advogados defenderam que suposições não devem ser realizadas, já que os laudos periciais não foram concluídos ainda, e afirmam que o homem não fugiu do local do acidente. No entanto, ele se apresentou somente 38 horas depois. Né? O próprio Sakamoto fez uma coluna também que está muito interessante, não sei se a gente pode mostrar aqui a coluna do Sakamoto, falando e fazendo uma relação, inclusive, desse caso da Porsche com o caso também da Polícia Militar de São Paulo, né? PM serviu a motorista de Porsche violenta com cadeirante pobre em São Paulo. Falando até do caso aí, dessas imagens que são muito impressionantes e muito chocantes, de uma violência cometida pela Polícia de São Paulo a um homem cadeirante que foi espancado por policiais militares ao tentar ao defender seu filho negro. Queria até que o Sakamoto comentasse conosco essas imagens e como que ele faz aí uma ligação com um caso com o outro, Sakamoto. Fabiola, depende sempre de se a pessoa que está sobre rodas, ela tem dinheiro ou não, né? No intervalo de poucas horas, né, o Estado de São Paulo deu uma aula, uma verdadeira aula, né, com uma comparação bastante didática que explicou como e para quem funciona o sistema de segurança pública em São Paulo. Primeiro, né, um homem cadeirante foi espancado por policiais militares, até chute no peito, ao tentar defender seu filho negro, que foi agredido, eletrocutado com tasers, né, antes de ser colocado numa viatura policial e levado embora de sua residência, uma residência simples, no dia 1º de abril, em Piracicaba, interior paulista, né, na Grande Piracicaba. Algumas horas antes, né, Fernando Sastre, de 24 anos, matou com seu Porsche 911 Carrera um motorista de aplicativo, Arnaldo, em São Paulo, no dia 31 de março, né? E aí policiais militares deixaram que sua mãe aparecesse e o levasse embora da cena do crime sem nem fazer o bafômetro. E não levaram ele para a cadeia, para a delegacia. Ele se apresentou voluntariamente 38 horas depois, já não podendo fazer nenhum teste de bafômetro, né? E depois saindo ileso, né? A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo diz que investiga o comportamento de dois policiais militares que liberaram o Sastre, quem matou, né, com o Porsche, para ver o que aconteceu. Enquanto isso, afirma que afastou dois policiais militares que estavam por trás daquela agressão ao cadeirante em Piracicaba. O que acontece é que a gente precisa encarar isso não como erros operacionais, mas consequência de um poder público que, de uma maneira geral, né, existe para proteger os mais ricos e conter os mais pobres, né? Pois é mais fácil aquele tal camelo da Bíblia passar pelo tal buraco da agulha, né, do que o rapaz do Porsche ter o mesmo tratamento do cadeirante. Ninguém está pedindo que ele tenha o mesmo tratamento vil que o homem que o cadeirante teve, né? Mas é isso, né? E o que acontece é que, Fabiola, a desigualdade, ela dificulta que as pessoas vejam a si mesmas, vejam os outros como iguais merecedoras de atenção. Ela leva ao poder público, né, inclusive, a servir de uma forma diferente os mais abonados e os mais pobres. A polícia acaba protegendo o privilégio do primeiro grupo, usando violência contra o segundo, se necessário for. E isso corrói as instituições de uma maneira absurda.
Enquanto isso, no final das contas, né, o secretário de Segurança Pública, o José até falou numa coluna também que ficou muito boa, que enquanto o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Derrite, afirmou nessa última terça-feira que nem sabia o número de mortos na Operação Verão da Baixada Santista, ele falou, "Eu nem sabia que eram 56, né? Pesquisadores reclamam, pesquisadores, sociedade civil, entidade de moradores lá da Baixada Santista reclamam que parte desse número foi execução, inclusive pessoas com deficiência. E aí o Derrite ecoou o chefe dele, o governador Tarcísio de Freitas, que disse não estar nem aí para denúncias de abuso policial. Aspas, o pessoal pode ir para a ONU, pode ir para a Liga da Justiça, no raio que o parta, que eu não estou nem aí. Diante disso, ricos podem dormir tranquilos em São Paulo. Quem deveria se preocupar é quem não tem dinheiro. Tá aí. São imagens muito impressionantes, né? E essas novas imagens divulgadas do caso do Porsche mostram aí os momentos, porque falavam que ele não tinha condição e tudo mais, e mostram como esse motorista do Porsche estava se comportando antes de pegar o carro da forma como ele pegou e saiu nessa violência. É tudo muito impressionante, né, Josias? É muito impressionante. Essa cena do Porsche abalroando o carro de um motorista de aplicativo, essa cena é o retrato das imperfeições brasileiras, né? Desigualdade social, combinada com inépcia do Estado e produzindo como resultado a morte do lado fraco e a impunidade do lado forte.